Imagine chegar ao trabalho amanhã e descobrir que seu colega de equipe não dorme, não precisa de intervalo, nunca liga para o chefe reclamar e jamais pede aumento. Ele chega antes de todo mundo, sai depois de todo mundo e nunca comete o mesmo erro duas vezes. Ele é um robô. E essa cena que parece saída de um filme de ficção científica já está acontecendo, agora, em fábricas e armazéns reais, ao redor do mundo. Empresas como Tesla, BMW, Amazon e Figure AI já estão testando robôs humanoides em ambientes de trabalho reais, não em laboratórios controlados com condições ideais, em fábricas barulhentas, em armazéns com prateleiras de 10 metros de altura, em linhas de produção onde qualquer erro tem consequência imediata, com trabalhadores humanos do lado, fazendo as mesmas tarefas, no mesmo turno. E a pergunta que está na cabeça de muita gente, mas que poucos têm coragem de responder com honestidade, sem alarmismo e sem ingenuidade, é esta: o meu emprego está em risco? Hoje vamos responder isso, com dados reais, com exemplos concretos, com equilíbrio entre o que preocupa e o que abre oportunidade. Porque as duas coisas existem e ignorar qualquer uma delas é um erro que pode custar caro. Primeiro, vamos entender o que exatamente é um robô humanoide, porque essa definição importa muito mais do que parece. Não é um braço mecânico preso numa esteira fazendo o mesmo movimento em loop. Não é um software de atendimento automático respondendo perguntas no site. Um humanoide é uma máquina que caminha sobre duas pernas como um ser humano, que usa as mãos com destreza suficiente para pegar objetos frágeis sem quebrá-los, que percebe o ambiente ao redor com sensores e câmeras, e que com inteligência artificial embarcada começa a tomar decisões simples por conta própria. O Optimus da Tesla já dobra roupas, empilha caixas e executa tarefas de montagem que até pouco tempo atrás eram consideradas exclusivamente humanas. O Atlas da Boston Dynamics faz parkour com uma fluidez que deixa engenheiros de robótica sem palavras. O Digit da Agility Robotics trabalha ativamente em armazéns da Amazon, caminhando entre prateleiras, pegando produtos e organizando pedidos. Não são protótipos de laboratório. São produtos funcionando em operações comerciais reais. Mas aqui está o que a maioria das manchetes não conta e que faz toda a diferença para entender onde realmente estamos nessa história. Essas máquinas ainda falham com frequência considerável. Ainda são significativamente mais lentas do que humanos em tarefas que envolvem decisões complexas ou ambientes não estruturados. Ainda precisam de supervisão humana constante para operar com segurança. E cada unidade custa entre 30 e 200 mil dólares, dependendo do modelo e das capacidades. A substituição em massa da força de trabalho humana ainda está longe de ser uma realidade imediata. Então podemos relaxar e ignorar o assunto? Absolutamente não. E aqui está o motivo: a velocidade com que essa tecnologia está evoluindo não tem precedente histórico recente. Ignorar isso seria um erro tão grande quanto entrar em pânico sem razão. O ponto não é onde os robôs humanoides estão hoje, o ponto é para onde estão indo e com que velocidade estão chegando lá. Pense nessa progressão. Em 2020, a inteligência artificial mal conseguia escrever um texto que parecesse escrito por humano. Em 2022, o ChatGPT entrou na vida de 200 milhões de pessoas em menos de 2 meses. Em 2024, robôs humanoides já operam comercialmente em fábricas e armazéns de empresas listadas em bolsa. Cada salto foi mais rápido que o anterior. Cada barreira que parecia intransponível foi superada antes do prazo que os especialistas haviam estimado. A curva não está desacelerando, está acelerando. Agora chegamos na parte que realmente importa para você, para a sua carreira e para as decisões que vai tomar nos próximos anos. Quais profissões estão mais vulneráveis à automação por robôs humanoides? Estudos extensivos do McKinsey Global Institute, do MIT e do Fórum Econômico Mundial apontam para um padrão consistente. As tarefas com maior risco são as que combinam repetição física com previsibilidade de ambiente. Quanto mais rotineira a tarefa e mais estruturado o ambiente,
mais fácil é para um robô aprender e executar. Montagem em linhas de produção industriais, separação e organização de produtos em armazéns de logística, reposição de prateleiras em centros de distribuição, limpeza em ambientes estruturados como aeroportos e shoppings, inspeção visual de qualidade em fábricas. Essas são as áreas onde os robôs humanoides avançam com mais velocidade e onde as primeiras substituições em escala vão acontecer. Não amanhã, mas dentro de uma janela de tempo que já é relevante para quem está construindo uma carreira hoje. Mas aqui vem a virada. E é exatamente aqui que a maioria dos conteúdos sobre esse tema erra de forma grave, ou por excesso de alarmismo, ou por excesso de otimismo ingênuo. A verdade histórica é esta: toda grande revolução tecnológica da história da humanidade destruiu categorias inteiras de emprego. E toda grande revolução tecnológica criou mais empregos do que destruiu, em setores que não existiam antes, sem exceção conhecida. A Revolução Industrial do século XVIII e XIX eliminou o trabalho do tecelão manual, uma profissão que havia existido por milênios, e criou a indústria têxtil moderna com dezenas de milhões de vagas em fábricas, logística e comércio. A chegada da internet e dos computadores pessoais eliminou o datilógrafo, o operador de central telefônica, o arquivista de documentos físicos, e criou o programador, o designer de interfaces, o gestor de marketing digital, o analista de dados, o criador de conteúdo, profissões que simplesmente não existiam antes. Os robôs humanoides vão seguir exatamente o mesmo padrão histórico, e já estão seguindo. Porque cada robô humanoide que entra em operação precisa de uma cadeia inteira de profissionais humanos para existir. Alguém que o projeta, alguém que o programa, alguém que o calibra para um ambiente específico, alguém que supervisiona sua operação no dia a dia, alguém que o repara quando falha, alguém que garante que ele está operando dentro das normas de segurança. Nenhuma dessas funções pode ser feita por outro robô, pelo menos não no horizonte de tempo que importa para a sua carreira. Engenheiros de robótica especialistas em sistemas de locomoção bípede, técnicos de manutenção certificados em plataformas de humanoides, supervisores de automação que entendem tanto de gestão de pessoas quanto de gestão de máquinas, especialistas em ética de inteligência artificial para garantir que esses sistemas tomem decisões dentro de limites aceitáveis. Treinadores de modelos físicos que ensinam os robôs a executar tarefas específicas em ambientes específicos. Essas profissões existem hoje em quantidade muito pequena. Em 10 anos, vão estar em falta crítica no mercado global. Mas há uma camada adicional nessa equação que muitas análises ignoram completamente. Com inteligência artificial cada vez mais sofisticada embarcada nos humanoides, eles não estão substituindo apenas trabalho muscular e físico. Estão começando a substituir cognição de nível básico e médio, triagem inicial de dados, análises padronizadas, atendimento ao cliente com roteiros predefinidos, geração de relatórios simples. Isso amplia significativamente o espectro de profissões que precisam estar atentas a essa transição. E é exatamente por isso que entender quais habilidades os robôs não conseguem replicar se torna a questão mais estratégica de qualquer plano de carreira hoje. Criatividade genuína, a capacidade de criar algo novo a partir de conexões inesperadas. Empatia real, entender o estado emocional de outra pessoa e responder de forma apropriada a ele. Julgamento ético em situações ambíguas, onde não existe uma resposta claramente certa. Liderança de equipes em momentos de crise e incerteza. Comunicação persuasiva em contextos complexos e carregados de nuance. Essas são as habilidades que protegem qualquer profissional, em qualquer setor, de qualquer onda de automação. Mas vamos além da teoria e dos conceitos gerais. O que você pode fazer agora, de forma concreta e prática, para garantir que está do lado certo dessa transição histórica? Existem 3 movimentos estratégicos que fazem diferença real independente da área em que você trabalha hoje. Movimento 1. Entenda a tecnologia antes que ela te surpreenda.
Você não precisa se tornar engenheiro de robótica nem aprender a programar sistemas de inteligência artificial, mas precisa ter clareza sobre o que os robôs humanoides podem fazer hoje, o que não conseguem fazer ainda, e qual é a trajetória de evolução dessas capacidades. Quem conhece a ferramenta usa a ferramenta a seu favor. Quem a ignora descobre tarde demais que foi substituído por ela. Essa diferença começa com informação, e informação você pode buscar agora. Movimento 2. Invista ativamente nas habilidades de interface entre humano e máquina. As profissões mais seguras e melhor remuneradas na era dos robôs humanoides não são as que evitam a tecnologia, são exatamente as que ficam na fronteira entre o que humanos fazem bem e o que máquinas fazem bem. Quem sabe colaborar com sistemas automatizados, coordenar equipes mistas de humanos e robôs, interpretar os dados que os sistemas geram e transformá-los em decisões estratégicas, esse profissional vale exponencialmente mais, não menos. Movimento 3. Pense estrategicamente no setor em que quer construir sua carreira nos próximos 10 a 15 anos. Saúde, educação, artes e cultura, serviços jurídicos complexos, consultoria de negócios de alto nível, serviços altamente personalizados. Esses setores têm barreiras naturais à automação completa que vão durar décadas. Não porque a tecnologia não vai avançar nessas áreas, mas porque a dimensão humana dessas atividades é parte inseparável do valor que entregam. E esses setores vão precisar de muito mais profissionais qualificados, não menos. O Brasil ocupa uma posição estratégica única nessa equação global e é importante que a gente entenda isso com clareza. Somos a 9ª maior economia do mundo, com uma das maiores e mais jovens forças de trabalho do planeta. E, ao mesmo tempo, um dos países com maior déficit de mão de obra técnica especializada em tecnologia, automação e engenharia. Essa combinação, que hoje parece um problema, é na verdade uma das maiores oportunidades que o Brasil terá nas próximas 2 décadas. Enquanto países mais avançados tecnologicamente como Alemanha, Japão e Estados Unidos enfrentam transições dolorosas de reconversão profissional, com trabalhadores de meia-idade precisando reaprender profissões inteiramente novas, o Brasil tem uma janela de oportunidade única. Podemos construir agora uma força de trabalho jovem, adaptada e preparada para a era dos humanoides, sem precisar desconstruir décadas de hábitos e estruturas antigas. Mas essa janela tem prazo, e ela está aberta agora. A questão central não é se os robôs humanoides vão transformar profundamente o mercado de trabalho. Isso já está acontecendo, é um fato, não uma previsão. A questão real, a única que importa para você neste momento, é esta. Você vai ser o profissional que entende essa transformação, que se posiciona estrategicamente dentro dela e que lidera a transição na sua área. Ou vai ser o profissional que foi pego de surpresa, porque achou que ainda havia tempo de sobra para se preocupar com isso. Se esse vídeo mudou algo na sua forma de ver o futuro do trabalho, ou pelo menos te deu uma perspectiva diferente para pensar sobre o assunto, compartilha com alguém que precisa ter essa conversa. E o próximo vídeo vai fundo em algo muito prático. Quais cursos, certificações e especializações estão abrindo mais portas no mercado de trabalho da era dos robôs humanoides? Com nomes, com instituições, com o que realmente vale o investimento. Te vejo lá.